Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente para tirar umas dúvidas, porque eu achei que muitos de vocês tiveram muitas dúvidas na aula passada, né, na aula de ontem, sobre separação de sílaba e a famigerada palavrinha translineação, tá? Então vamos lá. Separar sílabas por quê, pessoal? Por que a gente precisa aprender a separar sílabas? Né? Separar sílabas é dividir cada pedacinho que forma uma palavra. Olha, banana, flor, flor fala tudo junto, cabrito, igreja, bússola, certo? Aqui também tem outros exemplos, futebol, colar. A separação é feita conforme a sua pronúncia, ou seja, os pedaços das palavras que são falados sem pausa não se separam. Olha só, bri, a flor, por exemplo. Para mim falar flor, eu falo é flor, não falo, eu falo flor, né? Tudo junto, então não pode separar, certo? Olha, acabou o espaço da linha do seu caderno e você não terminou de escrever a palavra. Então, o que você faz? Você vai terminar ela na linha de baixo. Você passa um tracinho, passa para a linha de baixo e continua a palavra, certo? Mas você não pode cortar a palavra de qualquer jeito, pessoal. É preciso respeitar a regra da separação de sílabas, tá? E essa é uma das utilidades da gente saber separar sílaba. Quando você está escrevendo, você de repente chega no final da linha, não tem como você continuar, passa um tracinho, separa a sílaba e passa para a linha de baixo, certo? O conceito é bem simples, você só precisa entender que sílaba é a menor unidade estruturada de som da palavra. O que é isso? Olha, borboleta. A palavra borboleta você fala rapidão de uma vez, mas vamos falar ela picado. Ó. Borboleta. Hipopótamo. Tá vendo? Macaco. Então, são os pedacinhos das palavras, né? Mas aqueles pedacinhos que a gente fala junto, certo? Ou seja, cada sílaba, ok? Nenhuma sílaba ela é constituída sem uma vogal. Todas as sílabas têm uma vogal. Às vezes pode ter 2 ou 3 vogais. Tem uma consoante também, às vezes não tem consoante, mas sempre tem uma vogal, tá certo? Regras, divisão silábica. Não se preocupem com esses nomes, eu quero que vocês prestem atenção nas palavras, né, no conceito. O que é isso? Não se separa de tongo e tritongo. Ditongo e tritongo são encontros de vogais na palavra. Aurora, Paraguai, ouro, delícia. Mas esses encontros aqui, quando a gente fala, eles continuam juntos. Eu não falo aurora, Paraguai, né? Eu falo tudo junto. Aurora, Paraguai. Então, esses a gente não separa, tá certo? Toda vez que você encontrar palavras assim. Não se separa os dígrafos. Dígrafos são aquelas letrinhas que formam o som de uma, né? Ou não. CH, LH, NH, GU, QU. Achegar, filho, galinha, foguete, equivaler. Olha, essas vogais ou consoantes juntam vogal e consoante. Tem vogal com vogal, tem consoante com vogal e consoante com consoante. Elas não se separam, tá? Também não se separa hiatos. Hiatos é quando tem vogal, mas a gente fala eles separado. Ó. Saída, rainha, saúde, moinho, baú. Nesses casos aqui, tá vendo que a gente pronuncia a vogal separado? Então, ela vai ficar separada, certo? E outro detalhe, se a palavra que você vai escrever, ela tem um hífen no meio, quando você chegar lá no final da linha, você coloca o hífen, quando você volta no cantinho da linha, você coloca outro hífen, tá certo? Sobre a tarefa de ontem. Pessoal, ler é importante,
aprender é essencial, mas a gente saber interpretar é fundamental. A gente precisa ler, entender e interpretar o que está escrito. Ontem eu deixei essas 2 atividades, foi que embananou a vida de muita gente. Você conhece a palavra translineação? Pedi para vocês procurar no dicionário e anotar, certo? Aí a número 8 eu pedi, agora demonstre o que você aprendeu sobre o significado dessa palavra, escrevendo a frase a seguir. O que você aprendeu sobre a palavra translineação? O que é translineação? Translineação é quando você escreve a palavra, vai até o final da linha e não dá para você escrever a palavra inteira. Aí você corta ela no meio, faz a separação da sílaba adequada, coloca um hífen, passa para a linha de baixo e continua, certo? Então era para vocês fazerem isso com esta frase aqui que eu deixei para vocês, tá certo? Assim, ó. Não precisava ser exatamente com as mesmas palavras, mas quando eu fui escrever deu certo fazer com essas aqui. Uma anedota, assim como qualquer outra narrativa, é cons, tá vendo? Essa sílaba, ela tem 1, 2, 3 consoantes. Construída com base num enredo e apresentando um narrador, personagens e a passagem do tempo. Era só isso que era para fazer, tá? Copiar esta frase usando a translineação. Entendido, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham a colocar, a falar, pode mandar mensagem no privado, tá bom? Um grande abraço.